Como os tempos estão mudando constantemente, nossos pensamentos e profissões também precisam mudar. Da primeira revolução industrial à segunda, da segunda à terceira, estamos constantemente avançando. Notem bem que a indústria de distribuição também está deixando de ser familiar para as grandes lojas de atacado e franquia que ocupam todos os cantos das ruas. Assim, não há espaço para as empresas individuais sobreviverem. As pessoas comuns continuam perdendo seus empregos e suas terras. Não muito tempo atrás, a vida de pessoas comuns ou de classe média não era tão ruim assim. No entanto, a classe média está lentamente entrando em colapso e se tornando importante e pobre, e a classe alta está se tornando cada vez muito mais rica. A polarização está se aprofundando, deixando apenas o alto escalão da população para sobreviver. Apenas o alto escalão vai conseguir sobreviver. Antigamente, as camadas intermediárias viviam até que bem. Agora, essas classes estão desaparecendo. Então, não temos escolha a não ser estar na elite ou ir até o fundo do poço. O importante é que devemos ter sucesso e nos tornarmos a elite. A indústria de distribuição é uma área onde nós, as pessoas comuns, podemos participar. No entanto, esta indústria está se tornando dominada por essas grandes corporações de grande capital que estão pagando cada vez mais dinheiro do que as pessoas comuns conseguem gastar. Enquanto essas grandes corporações acumulam capital, o capital não circula uniformemente entre todos. É por isso que nós, os pequenos, devemos estar no comando dessa indústria de distribuição. Até agora, essas grandes corporações ganharam dinheiro por meio de nós mesmos. Mas hoje, devemos criar um sistema onde o dinheiro circule entre nós. Por isso, nós, as pessoas comuns, devemos nos unir e cuidar deste negócio de distribuição por conta própria. Vamos escolher produtos de melhor qualidade e melhores preços. E compartilhar entre nós as despesas de publicidade, o lucro que as grandes corporações costumam colher de nós. Você acaba de descobrir que a empresa pioneira à frente desse movimento, o negócio mais inovador e consciente que existe, não é outra senão nós, a Atomy. Estamos vivendo em uma época em que nós, as pessoas comuns, devemos sustentar o capitalismo de massa por nosso próprio bem. O capitalismo, para essas pessoas comuns, é o capitalismo de massa, é o capitalismo para as pessoas comuns, é o capitalismo de massa, é o que nós da Atomy nos esforçamos para alcançar. E aqui está você conhecendo esta empresa. Só porque você se deparou com um tal negócio não significa que o sucesso é garantido para todos. Mas você é quem pode determinar o seu sucesso e decidir o que fazer por esse objetivo. Primeiramente, você deve acreditar que se tornará uma pessoa de sucesso. Claro, muitas pessoas pensam que terão sucesso e desejam tê-lo. No entanto, se você prestar atenção, as pessoas realmente não têm uma ideia concreta sobre o sucesso. Infelizmente, a maioria delas tem vidas fracassadas depois de estudarem e trabalharem por 30 anos com o objetivo de ficar rico. Apesar de trabalharem duro dia e noite aos 60 anos de idade, apenas 1% de nós serão ricos, 4% de nós estarão bem financeiramente, 15% irão falecer e 10% mal conseguirão sobreviver. Eles estarão basicamente vivendo apenas de salários. A questão é que 70% de nós chegaremos à aposentadoria pobres e sem preparo adequado. A média de vida dos idosos é de cerca de 30 anos, e eles supostamente viverão por mais tempo se chegarmos à nossa aposentadoria sem preparação adequada. A nossa velhice será marcada por muitas crises devido à pobreza e à doença, e é fundamental que pensemos em maneiras de nos preparar adequadamente para a nossa velhice. Enquanto ainda podemos nos movimentar, devemos criar medidas para nos prepararmos adequadamente para a nossa aposentadoria dentro de 3 a 5 anos no máximo. Caso contrário, apenas a pobreza e a doença
Estarão esperando por nós na velhice, mas por que apenas 1% são bem-sucedidos e 99% falham e vivem miseravelmente? Andrew pensou seriamente sobre isso e descobriu que a maioria das pessoas não sabiam como ter sucesso. Ele estava determinado a ensinar pessoas sobre a lei do sucesso, que não é uma decisão arbitrária de uma pessoa, mas um princípio determinado que foi naturalmente estabelecido, assim como o princípio do norte verdadeiro e as leis da natureza. Portanto, se você seguir essas leis, terá sucesso. Se não, não terá sucesso. Assim como o agricultor que deve seguir as leis da natureza para ter sucesso na agricultura, nós devemos seguir a lei do sucesso para termos sucesso. No entanto, devemos pensar no primeiro passo que o agricultor dá em seu trabalho. Isso nada mais é do que pensar sobre o que ele deseja colher e quanto. Se ele quiser colher 10 toneladas de arroz, por exemplo, ele tomará decisões com base nessas 10 toneladas de arroz. Quão grande deverá ser um arrozal, quantas sementes de arroz serão necessárias quando semear e outros planos. São todos decididos pelo agricultor. O que e quando ele deseja colher na época da colheita. Da mesma forma, nós estamos cultivando projetos de vida, assim como o agricultor. Portanto, vocês devem ter objetivo em suas mentes sobre quem deseja ser daqui a 3 a 5 anos. No entanto, a realidade é que você realmente não tem essas imagens em sua mente ainda. Você não sabe concretamente o que deveria estar fazendo. E que tipo de trabalho deveria assumir para piorar? Você se perde sem uma direção a seguir e por isso que mesmo 3, 5 anos depois, suas vidas ainda serão confusas e insatisfatórias. A questão é que vocês precisam ter imagens claras e concretas de si mesmos, bem-sucedidos em suas mentes. A segunda parte do lema da nossa empresa é criarmos a visão. Isso mesmo, criarmos a visão para tornar qualquer decisão sobre como se tornar bem-sucedido. Você deve ter uma visão de si mesmo em sua mente. Mas criar uma visão de você sendo bem-sucedido é muito mais difícil do que você imagina. Não deve apenas ser rico, você também precisa ser saudável, viver muito, ser generoso com os outros e desejar obter respeito dos outros também. Esses são os elementos de uma vida bem-sucedida. Por que precisamos de tudo isso? Porque os humanos são seres complexos. Primeiro temos a carne, que é o nosso corpo. Então temos o espírito e a alma. Por fim, temos o ambiente. O que nossa carne, espírito, alma e ambiente necessitam são diferentes. Devemos satisfazer todas as formas equilibradas, só assim poderemos ter sucesso. Primeiramente, há coisas que os nossos corpos precisam. Nós desejamos cuidar de nossas necessidades fundamentais e viver de forma rica e tranquila. Você não conseguirá morrer em paz se viveu mal toda a sua vida. Em essência, nosso corpo tem o desejo de viver bastante saudável. Esse é o desejo. Viver bem, em seguida, temos o espírito. A maioria das pessoas não distingue o espírito da alma. Na verdade, eles são diferentes. Como diferenciarmos o espírito da alma? De modo geral, os animais não têm esse espírito. Somente humanos têm espírito e alma. Entre muitos aspectos espirituais, esta consciência, por exemplo, simplificando, os animais não têm consciência. Suponha que um cachorro do seu bairro morde um pedestre. O cachorro não sofre inconsciência e não se sente culpado. Você já viu um cachorro se sentindo em conflito? O cachorro nunca fará isso. Novamente, os animais não têm espírito. Além disso, ele não tem noção do tempo. Somente os humanos recebem o amor através do Espírito, de acordo com a Bíblia. Deus nos deu amor através do Espírito. Os macacos, por exemplo, não refletem sobre suas vidas, enquanto envelhecem e se arrependem em seus leitos de morte. Você já viu um macaco assim? Nenhum macaco jamais fará isso. Eles não têm pensamentos. Apesar de nossa semelhança na aparência, eles nunca buscam a Deus. Deus também é um aspecto espiritual. Os animais não buscam a Deus nem observam rituais. Os humanos, no entanto, por mais primitivos que sejam,
anseiam por algo ou algum ser com quem contar e, portanto, eles acreditam em Deus. Por essa razão, nossos desejos comuns são de viver conscientemente, viver muito, amar e ser amado. A alma engloba um desejo intelectual de conhecer o desconhecido. Nós temos que tentar entender. Vamos entender o desejo intelectual, alegria, raiva, tristeza e prazer. Prestem muita atenção agora no que eu vou explicar para que todos vocês tenham uma vida longa e próspera, para que vivam bem e felizes para sempre. Nós desejamos viver em paz. Este aspecto emocional se enquadra nesta categoria. Portanto, os humanos têm um desejo de aprender sobre o desconhecido. Além disso, nós vivemos em ambientes naturais e sociais. Outro desejo nosso é o de contribuir com o nosso ambiente. Nós temos o desejo de contribuir com o nosso arredor. Concluindo, uma vida que satisfaça esses 4 aspectos é chamada de vida equilibrada. Novamente, você precisa ter um estilo de vida que atenda a esses 4 aspectos de forma equilibrada. A verdade é que essas 4 condições não estão separadas, mas sim intrinsecamente entrelaçadas. Primeiramente, temos que viver bem, uma necessidade física, certo? Em seguida, temos amar, um aspecto espiritual. Depois temos aprender, um aspecto da alma, e contribuir. Vocês precisam muito entender isso agora. Se todas as necessidades forem desiguais, elas não terão sentido. Por exemplo, algumas pessoas dizem viver bem? Grande coisa! Qual é o sentido de ter uma casa grande? Qual é esse sentido? Eu vou tentar explicar de uma maneira mais fácil para todos vocês. Para que entendam melhor tudo isso, eu vou tentar explicar detalhadamente, para que vocês entendam que a vida é muito fácil. É fácil chegar à prosperidade. Vejam, a verdadeira razão pela qual você precisa viver bem não é você, mas seus entes queridos. É por isso. Mesmo entre marido e mulher, a pobreza pode destruir o amor e o relacionamento. Muitos casais vivem juntos como estranhos. O marido e a esposa apenas coabitam. O divórcio foi e sempre será problemático e incômodo. O casal não se ama e nem se importam um com o outro. Que coisa absurda é o divórcio. É muito incômodo, vocês não acham? Então, eles apenas vivem juntos. Muitas pessoas fazem isso. Também já fui loucamente apaixonado por minha esposa. Quando nosso relacionamento foi posto à prova, já não éramos mais 2 pombinhos. Meu negócio faliu. Eu era um fracasso e fiquei cheio de doença. Minha família inteira foi afetada com isso. Tivemos que morar em um aluguel de $500. $500 te dá um lugar decente, em áreas rurais, mas em Seul era algo pobre. Depois de 3 anos morando, minha esposa disse: "Querido, vamos nos divorciar." Ela não parecia particularmente resoluta ou determinada. Ela disse isso com um rosto inexpressivo. No entanto, eu fiquei devastado. O amor da minha vida estava me dizendo que ia embora. Eu agarrei as pernas dela e chorei por 30 minutos. "Querida, eu não posso te deixar ir. Se você me deixar agora, você não terá nada na sua velhice. Me dê mais um tempo, por favor. Deixe-me arranjar uma casa ou algum dinheiro no banco para você. Aí você pode ir." Eu chorei por meia hora segurando suas pernas. Então ela me olhou e disse: "Talvez em 1 milhão de anos."
Eu já comprei uma casa para ela, enchi a sua conta bancária, mas ela não me disse quando vai embora. Então, entendam, o que quer dizer isso? A pobreza quebra até o amor. Deste viver bem vem a nossa paixão. Aqueles que não têm paixão, cujos corações não ardem de paixão, não têm amor em seus corações. As pessoas, aqueles que têm amor em seus corações, continuam tentando ter uma vida boa. Pelo menos por aqueles que amam suas famílias e filhos. Nós devemos acender esse amor em nossos corações. Por isso, precisamos viver bem, amar, ser amado, aprender e contribuir com o nosso ambiente. Você precisa visualizar isso em suas mentes como um filme. Mas apenas sonhar com uma vida assim é o suficiente? Sim, isso é tudo que é necessário. Esse efeito foi comprovado cientificamente, uma vez que você é capaz de visualizar este sonho em sua mente, vividamente e sinceramente, como se fosse um filme. Seu corpo mudará. Uma das peculiaridades do cérebro é que ele não distingue fantasia da realidade. Significa que nossos corpos respondem independentemente. Por que não experimentamos isso agora? Imagine que eu coloco um punhado de sementes de romã vermelhas, doces e azedas em suas bocas. Você vai mastigar essas sementes de romã. O suco de romã azeda e doce vai inundar suas bocas. O que acabou de acontecer em suas bocas? Você salivou? Se não, vá rápido para um hospital. Pessoas normais devem salivar neste caso. Mesmo que não esteja comendo romã de verdade, o seu corpo deve responder como se estivesse comendo. Apenas por você estar imaginando. Eu estou falando de algo científico e realista para mudar nossas reações corporais. Tudo depende do que pensamos em nossas mentes. Eu posso consertar imediatamente os sentimentos ruins de todos que aparecem todas as manhãs quando vocês levantam. Se eu depositasse 30 mil todos os meses em suas contas bancárias ou 1.000 todos os dias, você sentiria seu corpo pesado como uma bigorna ou leve como uma pena? Seu cansaço desapareceria. O que você deve fazer, então? Imagine, o dinheiro sendo depositado em sua conta, seu corpo será enganado e mudará. Seu corpo acredita que está realmente acontecendo. O mesmo fenômeno ocorrerá se pensar em ganhar dinheiro fazendo negócios com a Atomy se você desejar ganhar apenas 500 ou 1.000 ao iniciar um negócio vendendo escovas de dente aqui e ali sem energia. Por outro lado, se você se imaginar fazendo um negócio e ganhando 30 mil por mês ou 50 mil por mês, sua voz, expressão facial e aparência serão diferentes desde o início. Simplificando, dependendo do que você visualiza em sua mente, sua atitude e todo o resto serão diferentes. Antes, tudo o que eu tinha era uma van vermelha no valor de 2.500. Eu não tinha um centavo. No entanto, uma vez que decidi fazer esse negócio, eu disse a mim mesmo que eu daria o meu melhor sempre. Eu acreditei. Se esta empresa funcionar conforme o planejado, ela se tornará um negócio mundial. Nós tivemos nosso primeiro seminário em um restaurante falido de carne de pato. Haviam 17 pessoas lá. Eu falei por 5 horas para aquelas 17 pessoas que nós tornaríamos uma empresa que dominaria o mundo inteiro. Eles viveriam nas melhores casas daquelas cidades e que eles pagariam mais impostos também. Eu disse que o Imperial Master receberia $1 milhão. Também disse que teriam uma Mercedes Série S, que eles não precisariam dirigir.
Um motorista e um assistente pessoal estariam lá para eles ao entrarem e saírem do carro. É uma regra rígida que a empresa deve manter para um Imperial Master. Isso soaria bastante plausível se você ouvir algo assim de um grande local como este, acredite ou não. No entanto, pense em 17 pessoas amontoadas em um lugar pobre, com um empresário pobre, falando sobre US$ 1 milhão e muitos assistentes pessoais para ele. O presidente dirigiu sozinho porque não havia motorista. Veja o que aconteceu com aqueles loucos. Todos eles são ricos e bem-sucedidos hoje. Aqueles que acreditaram nesse negócio ridículo e se uniram. E se tornaram o que são hoje. O que eu enfatizo aqui é que você deve ter um objetivo claro e grande. Para fazer esse negócio da Atomy, você precisa estar comprometido. Pense em 50 mil na sua conta todo mês. Isso te deixaria louco ou não? Em seguida, temos muitos motivos para gastar dinheiro. Você tem que comprar uma casa. Não apenas um lugar para moradia, mas um lugar decente. Você precisa de milhares ou alguns milhões de dólares. Para economizar tanto, quanto deve economizar mensalmente? Um pouco de matemática revela. Comprar uma casa prestes a morrer, você precisa de 3 a 5 anos. Comprar uma casa em 3 anos, você deve economizar bastante. Daqui a 30 anos, muitos de vocês não estarão vivos. Em 50 anos, a maioria de vocês terá morrido, trabalhando feito louco para comprar uma casinha caindo aos pedaços. Faça as contas. Se você economizar 1.000 a 2.000 por mês, levará 30, 50 anos para comprar uma casa. Qual é o sentido de comprar uma casa quando você está prestes a morrer? Estão entendendo? Você deve comprar uma casa, não qualquer casa, mas uma boa casa. O mesmo vale para um bom carro. Carros chiques não combinam com velhos decrépitos. As coisas têm que acontecer em um curto período de tempo. Se você quer jogar golfe ou passear em lugares agradáveis, é melhor que suas pernas estejam muito boas. Se você manca com um problema na articulação do joelho ou não consegue ver nada com seus olhos velhos, qual o sentido da viagem? Sua boca sem dente não consegue mastigar comidas deliciosas? Qual o sentido de ter riquezas, então? Hã? Você vai querer se divertir enquanto é capaz e saudável, com os dentes funcionando e pode ver as coisas corretamente com um par de olhos funcionais. Pessoas velhas não gostam de voar, elas ficam tontas ao viajar de avião. Por isso precisam fazer as contas rapidamente e conseguir dinheiro dentro de 3 a 5 anos. Caso contrário, todos vocês se tornarão fracassados. Esse é o caminho a seguir. Além disso, você vai querer ter uma vida de doações. Por que não compra uma casa para cada um de seus filhos? Em média, as pessoas têm 2 filhos, então você vai precisar de 3 casas. Estão entendendo? Nossos filhos estão vivendo em tempos mais difíceis que os nossos. Será mais difícil para eles. Se já era difícil comprar uma casa na nossa geração, imagine a impossibilidade da geração deles. É por isso que precisamos conseguir uma casa para eles enquanto podemos nessa geração. Demorou 20 anos para finalmente eu conseguir um apartamento. Um apartamento decente, pelo menos. Gostaria que seu filho passasse pela mesma situação? É por isso que precisamos de uma casa para cada um deles. Não se preocupe com o quanto a sua honra trouxe para a sua família. Dê a ela 50 mil e diga para ela, isso não é muito. Eu sei que você e seu marido estão com dificuldades, tendo apenas e unicamente um carro para se locomover. Se fizesse isso, ela se tornaria uma nora fantástica ou não? Ela te chamaria de mãe e não de sogra. Tudo ficaria bem e não haveria brigas na família. Hã? Vocês não gostariam de serem pais decentes? Os maridos deveriam comprar coisas boas para as esposas. E as esposas teriam que comprar presentes para os seus maridos. Se algum dia quisermos viver livremente e com estilo, precisamos ter dinheiro. Muito dinheiro.
Se você fizer um pouco de matemática, precisará de 20 mil, 30 mil, 40 mil ou até 50 mil. Aí você viverá em grande estilo. Mas como é que vamos nos tornar ricos? Primeiro, você define seus gastos e depois sua renda. Não foi assim que aprendemos na escola? Nós fomos ensinados a gastar com base em nossa renda, certo? No entanto, aqueles que gastam com base na sua renda geralmente são pobres. Quase todos. As pessoas que economizam centavinhos nunca ficarão ricas. Nunca ficarão. Deixe-me dizer como se tornar rico. Primeiramente, não pense em sua renda. Quais despesas essenciais devem ser definidas primeiro? Ao procurar um emprego, primeiro, defina sua meta de gastos e, em seguida, escolha um bom trabalho para você. Muitas pessoas têm trabalhos que nunca as tornarão ricas. Eles ganham 2 mil, 3 mil, 5 mil ou 6 mil em trabalhos repetitivos, sem fruto. A juventude deles se aproxima do fim e eles reclamam de suas vidas sem esperança. Não é verdade? Eles escolhem esses empregos sem esperança. Esses empregos de 4 mil, 5 mil, 7 mil vão prepará-los para a aposentadoria? Não! Se ganha menos de 7 mil na Coreia, depois de gastar na educação de seus filhos, você consegue comprar uma casa? 3 mil, 4 mil por mês só te colocarão no vermelho. Tal trabalho não te levará a lugar nenhum. Mas você está desesperado, agarrado a ele. Ah, mas eu ganho 3 mil, meu vizinho ganha 2, eu estou melhor que ele. Estou lhe dizendo que você deve ter um plano detalhado e concreto que o tornará rico e preparado para a aposentadoria. De acordo com meus cálculos, qualquer trabalho abaixo de 30 mil não é aceitável. Quando você começa a definir suas metas, você deve pensar em produzir um filme em sua mente onde você vai viver a vida dos seus sonhos. Então você vai sentir que o seu corpo vai mudar de acordo com o cenário. Você receberá um modelo de cenário de vida esta noite. E eu espero que todos preencham esta noite, tá bom? O modelo é assim, com um círculo e medidores nele. Você verá muitos círculos menores como estes. Esses elementos devem estar nesses círculos e todos devem ser incluídos. Primeiramente, a sua saúde. Você pode escrever algo como vida longa. Para viver uma vida confortável, precisamos de roupas, alimentos e moradia. Roupas e alimentos não são nossas preocupações. Então, moradia entra aqui. Em seguida, temos amar, paz, trabalho de caridade e, em seguida, temos aprender. A educação dos filhos pode vir aqui. O trabalho voluntário pode entrar aqui. Algumas pessoas adoram viajar. Uma boa vida tem que ter um bom carro. Em seguida, temos o dinheiro. Algumas pessoas vão querer pagar suas dívidas. Você pode escrever sobre isso livremente. Uma vez que esses itens são definidos, existem medidores de até 10 pontos. Esses medidores, eles vão indicar qual a sua situação atual. Você nasceu com boa saúde. Para a moradia, se a casa dos seus sonhos tiver 230 metros com 5 quartos, mas você está alugando uma de 112, então você tem uma pontuação. Sobre seus pais, seu coração sempre esteve com eles. Trabalho de caridade não existe. Sobre a educação dos filhos, eles cuidam de si mesmos. Não há viagem decente, você não gosta do seu carro e o seu dinheiro está quase zero. Então, você vai ligar todos os pontos. Uma vez conectado, este círculo representa a sua vida. Se este círculo for pequeno e torto, você pode considerar que ele não está funcionando bem. E o que você deve fazer para que esses pontos se tornem 10? O que é preciso ser feito para isso? Uma vez que todos sejam 10, um círculo perfeito será formado e uma grande e redonda roda da vida vai rolar bem.
Para conseguir isso, precisa escrever aqui o que deve ser feito para ter uma boa saúde, como é a sua casa dos sonhos, o que fazer por seus pais e obras de caridade, o que fazer por seus filhos e para viajar, que tipo de carro e quanto dinheiro é necessário, de uma forma detalhada e específica. Você deve quantificar esses itens. Sobre o dinheiro, não escreva quanto mais melhor. Sobre a casa, não diga quanto maior melhor. Escreva, por exemplo, uma casa de 230 metros quadrados. Falando em quantificar, escreva os preços, US$ 1 milhão. Além disso, você precisa escrever as etapas especificando os prazos para cada categoria. Depois de calcular cuidadosamente, para realizar todas essas coisas, você precisará de um salário mensal de 30 mil até 50 mil. Na verdade, aqueles que fizeram isso estão realmente ganhando uma renda mensal de 30 a 50 mil. Na verdade, alguns ganham até mais. Senhoras, não fiquem felizes ao se compararem com suas vizinhas, porque seus maridos ganham 1.000 a mais que os delas. Vocês, na verdade, não poderiam fazer isso. A meta monetária deve ser a sua meta absoluta para que você tenha uma vida que realmente deseja quando é necessário. Não porque você tem mais que os outros, mas porque sua meta absoluta foi alcançada. Outra consideração: para o objetivo, você deve definir o mínimo também. Defina o quanto você vai ganhar, pelo menos. Defina isso, por favor. Isso não é tudo. Você deve definir o máximo também. Deve definir que não ganhará mais do que determina a quantia. Sem esse teto, você será sempre pobre. Aqueles que não sabem ajudar os outros não são verdadeiramente ricos, não importa o dinheiro que tenham. Até agora eu te mostrei como preencher o cenário de vida. Agora vejamos alguns exemplos anteriores. Você consegue ver esses bem? Você precisa escrever o seu tão detalhadamente quanto estes. Você não fará isso apenas este mês, mas todos os meses, se possível. Leve para casa e anuncie para a família. Você vai morar em um apartamento de 230 metros, você vai dirigir um Mercedes, eles precisam ajudar seus pais para que suas dificuldades sejam de curta duração. Anuncie que um futuro brilhante está esperando por eles. No entanto, aqueles que não conseguem fazer isso não duram mais que um mês. A verdade é que quando estão aqui, eles conseguem sonhar, mas acordam dos seus sonhos. Precisam ficar intoxicados com esse sonho por muito tempo para realizarem qualquer coisa. Mas eles acordam cedo demais. Isso se resume a um jogo de quem vai durar mais tempo com essa fantasia. Se continuar apegado aos sonhos, lentamente você verá alguns resultados aparecerem aqui e estará a caminho de se tornar um Sales Master. A próxima parada é o Diamond Master. Quando você chegar ao Diamond Master, o horizonte ficará mais claro para você. E você terá confiança de que finalmente chegará ao topo, dependendo de quão vividamente, quão sério e quão consistentemente você visualizar seus sonhos em suas mentes. Sua atitude nos negócios e na vida mudarão e tudo vai mudar para você. Enfim, você viverá o sonho que teve todo esse tempo. Há mais uma coisa que precisa preencher. Esse é o seu plano de maestria. Quando você se tornará um Sales Master ou um Diamond Master, o quanto ganhará? Você alcançará a maestria quando? A chave para saber se seus sonhos esta noite se tornarão realidade ou não está na sua chance de alcançar a primeira maestria. Depois de conseguir obter a sua primeira maestria, o resto virá como uma grande onda. Ou seja, quando a pessoa abaixo de você se tornar um Sales Master, você será um Diamond Master. Depois de conseguir obter sua primeira maestria, o resto virá como uma onda de Royal Master, quando você encontrar o seu caminho para a primeira maestria. Aí sim, você terá asas para voar. Por enquanto é isso.